Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Estamos mais uma vez juntos e unidos aí em um só Espírito. Estamos no reino de Deus. Eu queria convidar, se inscreva em nosso canal, querido. Você não vai pagar nada para isso e vai estar nos ajudando aqui a dar mais visibilidade, né, para a palavra do reino, do evangelho eterno, do reino de Deus. Então hoje a nossa pregação, ela é direcionada aos que quebraram os paradigmas do sistema religioso em suas vidas e desfrutam o quê? De uma vida com Deus, uma vida de plenitude e de entendimento. E essa mensagem de hoje é uma daquelas que o convite é: quebre esse paradigma, porque a vinda de Jesus se tornou um grande paradigma para as pessoas. Por causa de quê? Por causa do futurismo que envolve a sua vinda por causa do sistema religioso. Nós se depararmos com a leitura bíblica, naquilo que cercava a vinda de Jesus, nós vemos Jesus falar de guerras, rumores de guerras, tragédias, terror, doenças, falta de amor, assassinato em massa e muito mais. Por isso, quando acontece um fato que chama mais a atenção do que outros, correm quem? Os profetas do paradigma do loop eterno, que é o pessoal do sistema religioso, e diz assim: olha, isso que vocês estão vendo é porque Jesus está vindo. E aí se encaixa com o paradigma predito lá pelo sistema. E mais outro acontecimento vem, outro, e vai assim nesse loop eterno. Então, quando acontece algo, lá vão eles conjecturarem os versos da Bíblia e dizer: agora não, agora é verdade, agora Jesus está vindo. E a verdade, queridos, é que ele nunca virá. Jesus nunca virá. Por quê? Porque ele já veio. E como eu disse, quebrar um paradigma não é fácil. Porém, se essa palavra já tem feito parte da sua vida, eu quero te convidar a assistir essa mensagem até o final. Porque vamos dar evidências dentro da história da segunda vinda de Jesus. Está na hora, então, da palavra. Agora é a hora da palavra. Então estamos nesta mensagem que está na segunda parte, onde estamos procurando evidências na história, evidências da segunda vinda de Jesus. E ele disse quando seria. Jesus disse quando seria. E disse mais ainda, que seria para aqueles dias. Veja, Mateus capítulo 16, não canso de ler esse versículo, abençoado. Mateus capítulo 16, versículo 27 ao versículo 28, que diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo que alguns estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus estava se dirigindo àquelas pessoas, Jesus estava como sempre fazia, estava falando sobre o reino, a vinda do reino de Deus, e um dos seus discursos, Jesus fala que a vinda do Filho do Homem seria na glória de seu Pai com seus anjos. Então dá uma conotação espiritual. Então temos duas formas de se ver a vinda de Jesus. A primeira é a forma visível, na qual nós estamos abordando agora, e a segunda que nós vamos abordar mais tarde, que vai ser na visão espiritual. E ali diz que, em verdade vos digo, que há alguns estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, se Jesus vai vir ainda, esse texto aí é mentiroso, não é verdade? Se Jesus vai vir, é mentiroso. Ou então algum mentiroso colocou aí. Ou então a cristandade tem Jesus como mentiroso. Sim ou não? Então o sistema religioso, eles interpretam essa passagem, deixa eu voltar aqui, eles interpretam essa passagem e linka com a passagem da transfiguração, sabia disso? Os teólogos, eles falam, não, Jesus estava se referindo à transfiguração.
Só que isso não é possível. Por quê? Porque quando Jesus falou da transfiguração, havia passado apenas 6 dias depois de Mateus, aí que acabamos de ler, Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. O sistema também aponta que esse texto que nós acabamos de ler, esse texto de Mateus, aconteceu lá no Pentecostes. O que também não é possível. Por quê? Porque aconteceu alguns meses depois e apenas Judas tinha morrido ali. Então será que ele vir na glória de seu Pai com seus anjos e retribuirá, conforme diz lá o texto, cada um segundo as suas obras, foi na transfiguração? Ou foi no Pentecostes? Esse versículo aqui, vou colocar de novo. Será que isso aqui nós podemos cravar e dizer que foi no Pentecostes, que foi ali na transfiguração? Claro que não. Claro que não foi. Então, depois passado dos eventos catastróficos que nós tivemos no ano 70, depois de Cristo, os pais da igreja não aceitaram esses fatos que eu vou narrar para vocês, alguns deles, como sendo a vinda de Jesus. Alguns ali depois do ano 70, eles não aceitaram que aquilo ali fosse a vinda de Jesus. É só você procurar aí na história, é só vocês procurarem, tá? Sobre um tal de Hermas, tá? Pastor de Hermas, Flávio Justino, tá? Ele foi um mártir. Clemente também foi outro pastor ou padre, tá? E tantos outros que a serviço da igreja humana, da ideologia humana, futurizaram a vinda de Jesus. Foram eles que depois desses acontecimentos começaram a futurizar a vinda de Jesus. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, tá bom? Porque não é o intuito desse estudo, tá? Mas foram homens que você procura no Google aí, você vai encontrar a história deles, tá? Eu vou até estar deixando aí no link das descrições para que vocês conheçam um pouco da história desses homens, tá bom? Então, para entendermos a vinda de Jesus, temos o quê? Que olhar para o espiritual. Porém, a intenção dessa mensagem é buscar acontecimentos na história ali recente de Jesus, até por volta ali da morte de Jesus e até o incrível ano de 70 depois de Cristo. E vocês vão ver que tudo vai bater com o que Jesus falou e predisse aí no Sermão da Montanha. Então estamos lá, no Mateus capítulo 24, no Sermão da Montanha, e Jesus está respondendo aos seus discípulos quando que ocorreria a vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que ele iria pedir o sangue dos inocentes nesse juízo. Haveria um julgamento. Então isso mexeu muito com os discípulos que estavam escutando o discurso de Jesus. E eles perguntaram, Jesus, quando é que isso iria acontecer? Aí Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 2, que eu separei aqui para a gente ler, Jesus falou para eles, olha, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, ele apontando para o templo de Herodes, disse que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando isso ocorreu, queridos? Quando o general do exército romano chamado Tito invadiu Jerusalém e colocou abaixo o templo de Herodes, não sobrando nada, somente um dos muros da cidade, e que hoje vocês conhecem que é o Muro das Lamentações. Então, a partir deste momento, quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram assustados, né? Porque Jesus começava a anunciar um fim. Então eles, querendo livrar as suas peles, começaram a indagar sobre o que mais aconteceria naqueles tempos. Então agora, amados, eu sugiro que você volte lá na primeira parte, se você não viu, volte na primeira parte desse estudo, onde eu já descrevi alguns acontecimentos. Vai lá, veja e depois volta aqui para você ver essa segunda parte. Isso para te facilitar o teu entendimento, tá? Eu vou deixar aqui nos cards em cima, tá? Nas descrições deste vídeo também. E no primeiro comentário que vocês veem desse vídeo vai estar fixado o link da primeira parte, tá bom? Então vamos agora na segunda parte, entrar de vez na segunda parte. A partir do verso 8 de Mateus capítulo 24 em diante, vamos procurar mais acontecimentos. E vamos ver o que diz Mateus capítulo 24, versículo 8, que diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então Jesus diz que estes dias seriam como dores de parto. Inclusive a palavra para dores aí usada nesse texto é Odim, que quer dizer a agonia de uma mulher quando está prestes a gerar o filho. A bem da verdade, né, há uma metamorfose muito grande no corpo de uma mulher.
em 40 semanas de gestação. Uma criança, geralmente, ela se desenvolve o quê? Em 40 semanas. E atenção no que eu vou te dizer agora, abençoado. Ali, aquele povo, Jesus falou, teve uma hora que Jesus falou assim, que nem ele sabia nem o dia nem a hora. Então, a gente também, de certa forma, ao olharmos uma gravidez, a gente sabe que vai durar 40 semanas. Porém, a gente não sabe o dia e nem a hora quando aquela mulher dará à luz de bebê. Porém, nós cravamos o quê? Que é 40 semanas. E não pode ser abreviado demais e nem passar o tempo do parto. Porque se for o caso, tem que fazer uma cesárea. E se for antes, tem que correr para o hospital. Mas não sabe qual é a hora, o momento exato da hora do nascimento. Somente Deus sabe o exato momento do nascimento de uma criança. Depois vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, tá bom? Mas guardem isso aí que eu estou falando para vocês. Então Jesus está anunciando o quê? Um terrível juízo que estava por vir. Ele disse que seria com a queda do templo. E depois diz que ninguém sabia o dia nem a hora. É como se fosse o tempo de um parto, conforme eu falei para vocês aí. Mas exatamente o momento só o Pai sabia. Até porque Jesus, enquanto estava em carne, a manifestação de Jesus de Nazaré como homem, o Deus encarnado, ao entrar em um corpo carnal, ele se submete ao tempo. Ou seja, ele começa a aprender e a se lembrar de todas as coisas. Tanto que Jesus demorou 30 anos de sua vida para assumir o seu ministério. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Tá? É igual a nós, tá, abençoado? A gente também não lembra de nada, a gente não lembra de nada. E a gente não vai lembrar. O que a gente lembra são aquilo que nós escutamos espiritualmente. Por isso que as palavras deste canal atraem você. Porque aqui nós lhe falamos aquilo que você já sabe. E eu tenho dito que é como se fosse um código, né? Eu falo o código, você tem uma senha, você tem a contrassenha dentro de você e você diz, é verdade. E aí acontece aí o aclarar dos seus olhos. Então, de fato, Jesus de Nazaré não sabia o dia e nem a hora de sua vinda, mas deixou informações importantes. E vamos ver uma delas. Mateus capítulo agora 24, versículo 9. Vamos acompanhando aí, abençoado. E diz ali, olha. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, nestes dias, após a morte e ressurreição de Cristo, houve bastante problemas, tá? Até o ano 70, o ano 66, que foi o ano que culminou a Grande Guerra. Então, da ressurreição de Cristo, após a ressurreição de Cristo, até o ano de 66 depois de Cristo, houve muitos problemas no que tange da política romana, que Roma exercia o poder sobre a Judéia em relação aos judeus. Houve nessa época, eu quero agora voltar aqui com a minha imagem, houve nessa época um aumento excessivo de impostos sobre Israel, levando fome à Judéia. Então, de todos os povos que estavam submetidos a Roma, Israel era o que pagava as mais altas taxas tributárias. Houve também muitas divergências sociais, principalmente no que tange ao surgimento de uma variante do judaísmo naquela época, que foram os nazarenos. Isso incomodou muito os judeus na época, tá? E os nazarenos era o grupo como eram conhecidos os primeiros cristãos. Eles eram conhecidos como nazarenos daquela época. Mais tarde é que esse grupo recebeu o nome de cristão, mas até então era considerado uma seita dentro de Israel, os nazarenos. Então, por causa desse incômodo social, essa ebulição social, por causa do nome de Cristo, todo Israel sofreu por conta disso. E se cumprindo o que Jesus falou. Então, por causa disto, eles começaram a limitar o culto dos judeus. Justamente por causa dessas situações. E aí limitar o culto dos judeus é como você mexer em casa de vespeiro. Por isso que as relações entre eles começaram o quê? A ficar mais acaloradas. Agora era comum ver grupos de judeus, que até então estavam em paz, reclamando ativamente
por causa das sanções impostas dos romanos. Vocês vejam como é que era a situação. Isso por causa do nome de Jesus. Jesus mesmo falou que ele veio trazer a espada. Jesus não veio trazer a paz naqueles dias. Então esses incidentes tornaram-se mais intensos no governo do imperador Calígula. Já ouviu falar do Calígula? Em 41 depois de Cristo. E esse episódio foi marcante para que em 66, 25 anos depois, culminasse a grande guerra romano-judaica. Vamos ver, versículo 10. Estamos procurando evidências no tempo, ali por volta antes do ano 70, de tudo isso que Jesus predisse. Está na história, tá bom, queridos? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha só, a história diz, quando Roma conquistou a Judéia, Jerusalém, os israelitas, né, as suas bases, estavam bem sedimentadas, né? A sociedade judaica, a sociedade israelita, era uma sociedade bastante desenvolvida quando Roma resolveu encampar, vamos dizer assim, né? Então, o que acontecia? O Império Romano, quando ele conquistava tudo que ele conquistou, ele não conquistava na espada. Havia sim o exército romano que era muito poderoso, mas era feita uma negociação antes. Então, quando eles viam que o exército romano era muito maior do que, de repente, alguma tribo, alguma nação ali, eles se entregavam. A invasão romana foi feito um acordo. Não houve guerra em Israel para o domínio romano. Tanto que a sociedade israelita era respeitada pelo Império Romano. Sendo que após a morte de Jesus de Nazaré, que quebrou vários paradigmas, tudo começou a mudar. Veja o detalhe do verso 11 de Mateus capítulo 24, que Jesus diz, olha: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Era muito comum naqueles dias, né, surgirem muitos grupos que se opunham a este acordo que os sacerdotes, que na época, por quê? Porque Israel era uma sociedade sacerdotal, né? Não existia rei nem governante. Quem mandava ali era os religiosos. Então, houve muita dissidência em Israel quando eles se entregaram a Roma. Então, muitos grupos naquela época de Jesus, mesmo depois da morte de Jesus, se opunham a esse regime. E tudo isso tinha com religioso, porque o poder Israel daqueles dias era religioso. O poder era a religião judaica. Então esses grupos, eles insurgiam contra Roma. E esses grupos começaram a tomar uma notoriedade na sociedade. De uma forma muito grande. Porque vários cristos apareciam naquela época. Vários. Porém, nenhum foi igual ao grupo dos nazarenos, que cada dia mais crescia em todas as províncias romanas. E Jesus, sabendo que poderia haver desvios do povo, a sua missão, o que ele faz? Ele diz, olha, se liga, porque haverá muitos falsos cristos. E como de fato houve naqueles dias ali. Versículo 12, estão entendendo? Vamos pegando aí, abençoado. Que diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Devido aos desvios de finalidade do grupo dos falsos cristos, Jesus diz que por se aumentar justamente essa carga de oposição, a iniquidade iria tomar conta do coração das pessoas. E nisso, a consequência disso foi o amor se esfriar. Então, Jesus já alertava isso em seu discurso ali, sobre o fim dos tempos. Ou seja, a intenção de Jesus era alertar dos falsos profetas com objetivos falsos e não de anunciar o fim e o acerto de contas com Israel, como fez Jesus. Está entendendo? Porque Jesus foi o Cristo, Jesus foi o Messias de Israel. Versículo 13, e diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que não desviasse do caminho das suas palavras, das palavras de Jesus, seriam salvos. E a salvação daqueles dias era o quê? Era o pleno entendimento da chegada do fim da lei, do fim que agonizava o povo de Deus. Então aquele que perseverasse nas palavras de Jesus de Nazaré, esse conseguiria encontrar a salvação. E uma das maiores evidências da vinda de Cristo, preconizada pela igreja, ou melhor, esse sistema futurista, eles pregam, é que esse evangelho teria que ser pregado em todo o mundo, como Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 14. Vamos ver.
E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, amados, nesse versículo aí, de qual evangelho Jesus está falando? Do evangelho que ele determinou aos seus discípulos. E que ele deixou bem claro que não seria para todo mundo. Seria para um determinado seleto de pessoas, que foram os judeus da dispersão. Vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 5, confirmando isso que eu estou falando. E diz ali, olha, Jesus enviou estes 12. Foi quando Jesus comissionou, né, os seus discípulos para anunciar que estava chegando o reino de Deus. Então ele diz ali, olha, enviou estes 12 e lhes ordenou, atenção, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, olha aí, nem entrareis em cidade de samaritanos. Tá entendendo? Então está aí. Então não pode ser esse evangelho que hoje é pregado pelas igrejas, concordam? Não pode ser, abençoado. Porque esse evangelho já não tem mais sentido, já não tem mais razão de ser. Esse evangelho aí é o evangelho dos homens, que é um falso evangelho, né? Até porque, amados, o mundo de hoje é muito maior do que o mundo daquela época, não é verdade? Se fosse para os dias de hoje, atenção no que eu vou falar, se essa passagem aí estava se referindo para os dias de hoje ou para o futuro, com bilhões de pessoas no mundo, seria impossível pregar essa palavra aos 4 cantos. Por quê? Porque quando chegasse no final lá dos 4 cantos, lá no primeiro canto, né, onde começou tudo, lá no outro canto, já haveriam pessoas com idade suficiente, o quê? Para entender o evangelho. Quantas pessoas hoje não completam 16 anos? Vamos dizer, a idade boa para a consciência aí. Não é verdade? Então, quando chegasse lá no canto, quantas pessoas ao longo do caminho já fez 16 anos que não teriam ouvido? Então seria impossível hoje de pegar todo mundo e pregar esse evangelho. Ainda mais esse evangelho aí, né, abençoado? Agora vamos ver aonde se cumpriu isso aqui que Jesus disse. O que, André? Se cumpriu? Se cumpriu. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo está dizendo aí que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura. Alguns versos antes de Paulo também falam que esse evangelho chegou a todos. Vamos ver agora no versículo 5 e 6, ainda em Colossenses capítulo 1, vamos ver. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Já vai frutificando, como também dentre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Paulo mais uma vez afirma que o evangelho já tinha percorrido a todas as nações daquela época. Vamos a Romanos também, onde Paulo afirma que chegou a todas as nações. Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a mais uma evidência aí. Tem dúvida, abençoado? Que isso aí chegou a todo mundo? Tá aí, olha. Romanos 1, 8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 18, não se perca aí não, vamos lá. Romanos 10, 18 diz: mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Paulo também falou a Timóteo que esse evangelho já tinha sido pregado. Vamos ver. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17 diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, amados, aí está o cumprimento do que Jesus disse, que o evangelho, de uma maneira geral e ampla, seria pregado até os confins da terra.
e o apóstolo Paulo foi aos gentios e os discípulos à nação de Israel. Tá claro aí, abençoados? Vamos botar de novo o versículo aqui que diz, tá ali, olha. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, mais uma vez, Jesus acerta, não é verdade? Agora vamos ver o próximo versículo de Mateus, dessa parte. Versículo 15 agora. Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus faz referência a Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Vamos ver o que o profeta Daniel diz aí? Pois foi essa referência que Jesus usou? Vamos lá. Entre os quais, eu separei uma aqui, que é Daniel capítulo 12, versículo 1. Haverá o quê? Um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação, mesmo com esse tempo. Daniel estava predizendo aí, era isso que acontecia naqueles dias. Juntaram no mesmo barco samaritanos, israelitas, romanos, judeus, os nazarenos, todos em grandes contendas, querendo, e os judeus, os mais influentes dessa época, estamos tratando ali de Jerusalém, querendo judaizar o mundo naqueles dias. A guerra que se aproximava tinha um forte cunho religioso, financeiro, político. Vários combates de menores proporções eram vistos no Império Romano naqueles dias. Houve combates entre gregos e judeus, judeus e helenistas, e todos esses combates, pequenos combates, rumores de combate, deflagraram a grande guerra de Roma contra os judeus. Nestes dias, o povo de Israel esperava o seu Mashiach, o seu Machia, que quer dizer Messias, que quer dizer o ungido de Deus, aquele que vinha da descendência de Davi, um rei, com o objetivo de começar a redenção e o final no fim dos tempos. E ao longo do reinado do Messias, segundo as profecias, ocorreria o quê? A ressurreição dos mortos e posteriormente o dia do juízo final, onde todos seriam julgados. E isso de fato ocorreu. E as afrontas aos judeus se tornaram constantes naqueles dias. O imperador Calígula Gaius mandou colocar a sua estátua dentro do templo dos judeus, lá dentro do templo de Herodes. E isso, para os judeus, foi considerado uma afronta muito grande. Ele, o Calígula, havia ordenado que aquele que fizesse oposição a essa ordem seria morto pelo exército romano. E assim partiu o exército romano sobre a ordem do imperador para colocar a estátua lá de Calígula dentro do templo. Ia ter problema. Então, quando esse é um dos fatos que aconteceu naqueles dias. Então, quando essa notícia chegou em Jerusalém, na Judéia, os judeus o quê? Não, isso não vai acontecer. Então, eles se prepararam para a guerra. Os judeus se prepararam para a guerra. Aqui não vai fazer isso, não. Eles não iam deixar de maneira nenhuma colocar estátuas dentro do templo, onde eles cultuavam ao Deus de Israel. Os familiares dos judeus, as mulheres, crianças, os velhos, eles ficariam também para a luta final. Todo mundo foi ali para a luta, para impedir essa blasfêmia contra o templo de Deus. O general encarregado dessa ordem foi Petrônio. Foi, na época, chefe do exército romano. Só que ele não chegou em Jerusalém executando a ordem que recebeu do imperador. Ele primeiro foi ter com os judeus para ver se conseguia uma certa, de uma maneira democrática, que os judeus não ficassem na frente do exército romano. Os judeus estavam postos, eles iriam lutar até a morte, mas não iam ceder. Isso que o general Petrônio fez chegou aos ouvidos do imperador Calígula. E Calígula ficou furioso com esse imperador. Então ele enviou uma carta, olha só, para matarem o seu general, o Petrônio, porque ele não executou a ordem do imperador.
Sendo que o encarregado dessa mensagem, olha só que incrível isso que aconteceu. Ele ficou preso por 3 meses no mar. Foi uma grande tempestade que houve naqueles dias, que esse homem que estava com essa notícia, essa mensagem, que é para matar o general e assim executar o que tinha que ser feito, ele ficou preso 3 meses. Então, nesse meio tempo, chegou uma outra notícia, mais atualizada, nas mãos de Petrônio, dizendo que o imperador Calígula havia morrido. Quando o general recebeu aquela notícia que foi a primeira, já não valia mais, porque o imperador Calígula havia morrido. Tá entendendo? Então assim foi invalidado a primeira ordem, que era de matá-lo. A verdade é que naqueles dias haviam muitos rumores de guerras, tá? Muitos mesmo. Houve uma eclosão, uma explosão social. E tudo isso culminou ali no ano 66, quando de fato aconteceu a Grande Guerra. Vamos ler agora Mateus capítulo 24, do versículo 16 ao 22, para a gente encerrar essa mensagem, tá bom? Onde nós estamos procurando evidências da volta de Jesus. E diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sob o telhado, não desça. Olha aí, ele está apontando para a guerra. A tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Era coisa terrível, abençoado. Prosseguindo. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque além de ser frio, o sábado, né, ali é uma região muito fria, à noite é um calor intenso, e à noite, imagina no inverno, né, as pessoas iriam congelar no deserto ali. E nem no sábado, porque no sábado era o dia santo. Então, todo o contexto era um contexto para aquele povo. Nós não temos nada a ver com isso. Então vamos lá. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Amados, só um ponto a salientar, tá? Mais uma vez eu quero lembrar vocês. A guerra mesmo aconteceu, foi em 66 depois de Cristo. Durante 4 anos, Jerusalém foi sitiada. Chegaram a um ponto que não dava mais. Então entrou a espada. Então durante 4 anos Jerusalém foi sitiada pelo general Tito. E houve muito derramamento de sangue nesse período. Nós vimos que a história ela está contextualizada com o que Jesus falou em Mateus 24. E não querer atribuir aquilo que estava acontecendo ali aos dias de hoje. Ou futurizar a vinda de Jesus. Tudo aquilo ali preconizava a vinda de Jesus. Estamos encerrando essa segunda parte, onde estamos mostrando justamente essas evidências da vinda de Cristo, que se cumpriu ali no ano 70, conhecida como a parousia de Jesus, a vinda de Jesus. E isso culminou com a derrubada do templo e a guerra entre Roma e Israel naqueles dias. Provavelmente na próxima mensagem vamos trazer fatos que aconteceram ali naquela guerra e já vamos entrar no aspecto espiritual da vinda de Jesus, onde ocorreu os maiores fenômenos que as pessoas aí não entendem, né? Porque elas querem ver Jesus vindo na glória, vindo no céu. Eles não entendem que isso foi no sentido espiritual. Tá bom? Então estamos vendo as evidências físicas da vinda de Jesus. Tá bom, querido? Bom, então eu vou ficando por aqui. E para você que nos acompanhou até o final, muito obrigado aí. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos.
Adquira a sua agora mesmo. Somos um povo escolhidos a dedo por Deus. Igual a gente não houve e nem haverá. Todo louvor que a gente canta aqui, com certeza a gente já cantava lá, yeah, já cantava lá, já cantava lá. Yeah. Quando o Senhor criava o mundo e tudo que no mundo há, Ele nem tinha vestido a gente de carne, e mesmo assim a gente já cantava lá, yeah, já cantava lá, já cantava lá, yeah. Somos um povo que serve a Deus com a mente. Nosso louvor é santo e não pode parar. O que a gente canta não se ouve por aí. O que a gente só canta, o que já cantava lá, yeah, já cantava lá, já cantava lá, yeah. Quando o Senhor nos vestiu de carne, a gente esqueceu como era lá. Com seu evangelho Ele nos recordou, e o que a gente canta aqui já cantava lá, já cantava lá, já cantava lá, yeah. Somos um povo escolhidos a dedo por Deus. Igual a gente não houve e nem haverá. Todo louvor que a gente canta aqui, com certeza a gente já cantava lá, já cantava lá, já cantava lá, já cantava lá. Já cantava lá, yeah. Já cantava.